65 quilômetros nos separam do próximo alvo, Ellens, um pequeno vilarejo na margem esquerda do Mosela. Saímos de Koblenz e deixamos o Reno por enquanto atrás de nós, para seguir nos próximos 2 dias o Mosela. Queremos fazer pausas em Kobern, Hatzenport e Karden. A ideia é de chegar cedo em Ellens para poder caminhar durante a tarde nas vinícolas. Mas o trajeto tinha umas surpresas para nós. Surpresas que temia. Mas vamos em ordem cronológica. Uau! Já está tudo preparado para a foto? Sim. Isso é disciplina. Como sempre, começamos o pedal com a foto em frente do hotel. Ok. Partimos sob céu azul e a previsão do tempo para hoje é boa. Sol com nuvens e temperaturas até 20 graus. Esperamos um dia sem complicações, mas às vezes as coisas acontecem de forma diferente. Passamos pelo canto alemão e estamos agora já na margem do Mosela. Andamos por baixo da Baldwinbrücke. O começo da construção dela se deu no século XIV e levou 85 anos. Daqui em 5 anos, a sua inauguração vai fazer 60 anos. Agora, pegamos a moderna ponte da Europa para trocar a margem do Mosela. Nessa margem esquerda do rio vamos permanecer até Karden. Schönes Wetter, né? Ja, ganz herrliches Wetter. Pensar na região do Mosela e não pensar em vinho é impossível, sobretudo no vinho branco e na uva Riesling. As encostas da margem do rio são compostas de ardósia e formam um excelente terroir para as videiras. A plantação de uvas aqui é bimilenar. Ficamos impressionados com a inclinação das encostas e dos vinhedos. Aqui é tudo feito à mão, pois as máquinas jamais podem ser usadas nesse terreno. Os muros e paredes de pedras soltas que perpassam os vinhedos têm uma idade de séculos e formam uma proteção importante das encostas contra a erosão e biótopos valiosos para a flora e fauna. Nas margens do Mosela tem um vinhedo com a maior inclinação do mundo. O Bremer Kalmont é com 68 graus o moro mais íngreme onde se planta videiras. Também, nas margens do Mosela, está situado o vinhedo mais caro do mundo, o Bernkastel Doctor. É um vinhedo de apenas 3,25 hectares. Em 1900, esse vinhedo foi vendido e o valor pago iria hoje equivaler a 6,6 milhões de euros por hectare. O Riesling mais caro do mundo também provém da Mosela. Ele é da vinícola Egon Müller-Schatzhofberger e é uma seleção especial de uvas secas. Eles secaram na própria videira em função de uma doença provocada por fungos, que porém provoca no mesmo tempo um valor muito alto de açúcares nas bagas. O valor dele é de 16.100 euros. Mas, como não se pode usar as máquinas para a cultivação das videiras e a colheita das uvas, muitos dos vinhedos tornaram-se economicamente inviáveis na cultura moderna, que visa, em primeiro lugar, apenas o lucro. A tradição, beleza e preservação ficam cada vez mais em segundo lugar. Assim, cada vez mais vinhedos estão sendo abandonados, que leva à destruição dos muros de pedras sólidas e, com isso, à erosão e destruição de biótopos importantes. Agora à direita. Ja. Nas margens do Mosela existem desde a antiguidade vilarejos e pequenas cidades que vivem da vinicultura e do comércio que passa pelo vale. Winningen é um desses vilarejos.
Hoje o enoturismo, o turismo que procura e visita vinícolas, é um segmento importante na economia desses locais. Sim. Muito lindo. Olha só com as uvas. Sim, ganz hübsch. Essa uva, né? Pois é. É, dezenas de anos. Passamos debaixo da Moseltalbrücke, que tem uma altura de 186 metros, uma extensão de 985 metros. Construída nos anos 70, ela precisa, como a maioria das pontes modernas, uma renovação urgente ou uma substituição. Se alguém quer comprar uma coisa, umas bolachas, um chocolatinho, pode ir. No dia 17 de maio, dia da nossa partida em Curitiba para São Paulo e Frankfurt, caiu chuva pesada em partes do sudoeste da Alemanha. Dentro de 24 horas, caíram entre 60 e 100 litros por metro quadrado. As águas inundaram ruas, vilarejos e cidades e causaram muitos danos, bem na região que queríamos atravessar com a bicicleta. Passando ao lado do Mosela, percebemos como o nível era alto. Mas por enquanto a ciclovia estava em bom estado. Desde a nossa chegada, estava acompanhando as notícias e os níveis dos rios. Já o Reno era mais cheio do que normalmente, mas as notícias dos 2 dias anteriores eram tranquilizantes. Os níveis estavam caindo de hora em hora. Parecia que não iríamos ter maiores problemas durante os nossos pedais. Em Treiscaden estamos atravessando o Mosela para pedalar por um bosque bonito no outro lado do rio. Inicialmente aproveitamos e adoramos o caminho no meio das árvores numa rua menor. Cuidado, liso, bem liso, bem liso. Mas, aos poucos, estamos percebendo cada vez mais os sinais da recente enchente. Cuidado aqui. O caminho está ficando molhado e enlameado. Muito cuidado agora. Se vocês pegam o lado esquerdo, aqui é melhor. Precisamos desviar de água parada, empurrar as bikes no meio das árvores, às vezes carregá-los por cima de obstáculos. Interesting. Moisés, se tu quer que eu pegue a tua bike, porque ela é muito pesada, né? Então deixa lá. Já vou. Só vou colocar aqui no seco.
para não atrapalhar ninguém. É por causa das chuvas todas. A passagem pelo bosque está se tornando um desafio e finalmente não há outro jeito do que andar nas águas do Mosela, empurrando as bikes com cautela. Torcendo que os últimos 3 km são melhor. Para a maioria dos participantes, uma aventura ou até um divertimento. Como guia, estou preocupado com as e-bikes. Um curto-circuito ou uma bateria entrando em colapso seria uma coisa mais séria e com certeza iria causar muitos transtornos de concertos ou substituição da bicicleta afetada para a continuação da viagem. Ixi, é sabão. Os navios passando no rio causam ondas que alcançam também a gente. Diferenciar o leito original do rio às vezes nem era mais possível. Nada dramático, mas sinistro. Nossa! Desligam a bateria quando vocês passam pela água, né? Desligam o motor, né? Dá para enxergar que tá seco lá atrás? Lá na frente. Ok. Né, Mani? Falta 1,5 km. 1,5. Talvez um pouquinho menos, porque depois o caminho vai sair do rio de novo.
Eu imagino que aos poucos o caminho tem que subir, ela vai subir. Que a aventura, que a diversão, marca com bike trotas tuas. Parece que aqui não tem mais. Aqui já tem concreto, né? Aqui também tem. Mas depois de 4 quilômetros de progresso devagar, estamos finalmente alcançando um terreno acima do nível do rio. Todos os e-bikes ainda funcionam, ufa. Mas nos próximos 3 dias vamos ter ainda uns incômodos com os efeitos da enchente. Os restantes quilômetros passamos no seco, admirando novamente a beleza do Vale do Mosela. Wanna take a trip to the wild side. Wanna learn how to be brave, take what's mine. Wanna learn about what's on the inside. 'Cause I feel like we're running out of time. Yeah, I make it go. It's all physical. So good it's criminal. Yeah, I'm invincible. Yeah, I make it go. It's all physical. So good it's criminal. Yeah, I'm invincible. I've been waiting for just the right time. Chegamos bem mais tarde do que planejado em Ellens, mas após o jantar no hotel, ainda deu para aproveitar a luz da noite para uma caminhada e degustações. Adrenaline, no, it can't be tamed. Yeah, I make it go. It's all physical. So good it's criminal. Yeah, I'm invincible. Yeah, I make it go. It's all physical. So good it's criminal. Yeah, I'm invincible. It's time to rise. My turn to fight. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha. It's time. Yeah, I made it go. It's all physical.